Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kleber Caverna e vou falar mais um tema importante de atualidades para a tua prova, né? Seja do Enem, concurso, enfim. Aqui estão os meus canais, Kleber Caverna 27, Astronomia _ Kleber Caverna, esses aqui são no Instagram. E esse último aqui é o Kleber Caverna no YouTube, né? Se você puder se inscrever nesses canais e deixar o joinha caso goste, claro, do nosso trabalho, ok? Olha só, o primeiro tema que nós vamos discutir aqui, aliás, o tema que nós vamos discutir aqui é a população mundial e seu crescimento. Eu coloquei aqui um mapa que tem uma fonte, a Global Footprint Network de 2020, muito legal. Esse gráfico aqui, ele mostra o que seria necessário, quantas terras, né, deveríamos ter se a gente vivesse no estilo de determinado país. Por exemplo, os Estados Unidos, se a gente vivesse no estilo de consumo do norte-americano, do americano estadunidense, teríamos que ter 5 planetas Terra. Veja, a população dos Estados Unidos deve ter uns 340, 330 milhões de habitantes. Se todo mundo consumisse, né, hoje a Terra tem 8 milhões de habitantes, se os 8 milhões consumissem do estilo deles, aí eu nem sei quantas terras precisaríamos. Mas só no estilo deles, se o mundo fosse só eles, ainda assim teria que ser 5 terras de consumo, no estilo deles. A Rússia, 3,2, 3 terras, mais de 3 terras para a Rússia, para a Alemanha 3, o Japão nem é tão grande assim, deve ter o quê? 120, 130 milhões de habitantes, e mesmo assim o Japão são 2,8 terras, quase 3, né? O Reino Unido, Espanha e China, aliás, o Reino Unido e a Espanha e mais o Japão é mais ou menos o mesmo tanto. 2,7, 2,5 no caso da Espanha. E no caso da China, que é um dos países mais populosos do mundo, só teoricamente já deve estar perdendo para a Índia, né? Em média 1,4 bilhão de habitantes, assim como a Índia deve ter um pouquinho mais do que isso. Mas mesmo tendo esse tanto de pessoas, você vê, a China entra com 2 terras, 2,2. É muito. Mas pelo tanto de pessoas, lembra dos Estados Unidos? 340 milhões de habitantes. A China, 1,4 bilhão de habitantes. E mesmo assim, os Estados Unidos consomem. A gente teria que consumir 5 terras e a China 2,2, menos da metade dos americanos. Mas veja o Brasil. O Brasil, nós temos o quê? 230, 220 milhões de habitantes. A gente consumiria o equivalente a 1 terra e 1,7 terras. Tá, nós não consumimos muito, mas consumimos, né? Você vê, agora, olha que paradoxo. A Índia tem a maior população, vamos dizer, entre ela e a China, fica brigando aí. Provavelmente ela tem 1,4, mais ou menos, bilhão de habitantes. Mas ela, no estilo de consumo do indiano, né, do povo indiano, você teria 0,7 terras, menos de 1 terra. Mas por quê? A resposta é qualidade de vida, consumismo, acesso a mais grana pela população. O indiano, ele vive em maior quantidade com menos dinheiro e mais pobreza. Então, assim, o consumismo dos Estados Unidos é muito maior do que o consumismo na Índia. Não que não tenha na Índia, claro que tem. Mas nos Estados Unidos, muito mais. Comparado à Índia, os Estados Unidos consomem 5 terras, a Índia não consome nenhuma. 0,7, né? Menos que 1 terra. O que é muita coisa. Agora,
O país pobre ele não consome menos porque quer, é porque tem uma interferência aí também. O país rico tem mais acesso a muita coisa industrializada, então se consome muito mais e tem mais dinheiro, né? Vamos ver o outro mapa. Esse aqui, a população do mundo, né? A projeção dada, deixa eu ver por quem? Pela Sustainable Development Goals, né? No caso aqui, uma agência aí que trata sobre desenvolvimento sustentável, né? Exatamente. Ele coloca aqui, ó, previsões para 1990, então já passou, tínhamos 5,3 bilhões, né, de pessoas. Já em 2017, há o que, 8 anos atrás, já chegamos a 7,6 bilhões de pessoas. Em 2030 já seremos, aí já é previsão, 8,6. Consta mais ou menos que hoje, 2025, nós somos mais ou menos 8 bilhões de habitantes. Em 2030 já seremos 8,6. Veja, em 5 anos a gente aumentou um bocado. Mas muita coisa percentualmente, é muita gente, tá? Segundo esses dados. Em 2050 eles apontam para 9,8 bilhões de pessoas. Em 2100, bom, um número absurdo, 11,2 bilhões de habitantes. Segundo os demógrafos, passou de 11 bilhões, 12, 13 bilhões de pessoas, o planeta já não dá mais conta de fornecer comida, água, bebida, ou seja, os seus recursos vão se exaurir com esse tanto de gente. Então, e outra coisa, nos países ricos, a concentração de pessoas é menor do que nos países pobres. Porque nos países pobres, eles têm menos acesso à informação, a métodos anticoncepcionais, a qualidade de vida, o jeitão, né? Por exemplo, uma mulher no país rico, ela primeiro ela forma, depois que ela vai casar, depois dos 26, 27, 28, 30 anos. Num país pobre, geralmente ela casa com 15, 16, 17, 18, até 20 anos já está casada. Isso quer dizer, vai ter mais filho mais rápido. E outra coisa, uma mulher que tem mais acesso à informação, ao trabalho, essas coisas, é menos subserviente ao homem. Menos subserviente ao homem, ou seja, ela é mais chefe de família, ela sabe que ela vai ter que diminuir mesmo. Agora, num país pobre, ela depende muito do homem e tal, e acaba tendo uma família numerosa, né? Então, não que ela seja culpa, porque muitas vezes é o país rico que faz com que o país pobre tenha tantos filhos. Por quê? Justamente porque eles impedem o acesso à informação, o acesso a melhores qualidades de vidas, etc, etc. Eu tenho aqui um último gráfico. Esse daqui é muito doido. Olha só. Em 2000, 6,1 bilhões de pessoas. 2005, 5 anos depois, nós aumentamos 400 milhões. Foi para 6,5. Mais ou menos 400, né? Mais ou menos. 6,9, já estamos em 2010. Em 2011 somos 7. Em 2015, 7,3. 2020, 7,7. Em 2025, que é agora, somos 8. Já em 2035, vamos chegar aí em 2030 chegaremos a 8,3, segundo essas estimativas aqui. Em 2035, 8,6. 2040, 8,9. 2045, 9,1. Em 2050, ela já projeta 9,3. Sendo interessante a gente perceber que, ó, destaques, o mundo em crescimento. De 1950 a 2000, foram 3,6 milhões de pessoas. De 2000 a 2050, já chegamos um número menor. Mas veja, está diminuindo o número, mas não é muito grande. 3,2. Né? 2011 a 2005 já foi 2,3 bilhões, que aumentaram. Tá certo, melhorar as condições de vida, etc e tal.
Mas nos países pobres continua aumentando muito, é bom se lembrar isso. Olha o crescimento da população até 2050. Na África, vai crescer 1,1 bilhão. Na Índia, só ela, país Índia, vai crescer 450 milhões. Na China, que tem o mesmo tanto da Índia, praticamente, de população, vai crescer 26 milhões. Então, a Índia não tem um preparo da sua população para ter um maior controle desse crescimento, né? Agora, por fim, a participação da população mundial até 2050. África, 24%, né? Com 2,2 bilhões, quer dizer, a população do mundo vai aumentar 2,2 bilhões só na África. Na Índia, só a Índia como país, 18%, com 1,7. Quer dizer, ela sozinha deu quase o tanto de um continente, né? No caso a África. A China, que tem mais ou menos 1,4 bilhão hoje, ela vai aumentar 14%, com 1,3 bilhão, ou seja, quase que dobrar a sua população. Então, em suma, esses são alguns elementos interessantes sobre o crescimento da população mundial. E, claro, por causa disso, estarão em xeque-mate todos os recursos, a sobrevivência do ser humano, enfim, o nosso planeta. Ok? Espero que tenham gostado dessa nossa conversa e, coloque um joinha se gostar do assunto e na verdade é isso aí. Esses são os vários temas que podem aparecer no seu vestibular. Obrigado. Também no seu concurso, claro. Kleber Caverna.